Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante. Imagine só, uma nação inteira que depois de décadas de espera e anos de uma guerra brutal, finalmente está em paz na sua tão sonhada Terra Prometida. E é exatamente aí, nesse momento de alívio, que um único mal-entendido quase arrasta todo mundo para uma guerra civil devastadora. E a chave para entender como eles conseguiram evitar essa catástrofe, está toda aqui, nessa sabedoria antiga. O jeito como eles se comunicaram, a diferença entre uma palavra dura e uma resposta calma, foi literalmente uma questão de vida ou morte. Vamos entender isso melhor. Bom, a nossa história começa com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Eram guerreiros que, por anos a fio, lutaram bem longe de casa para cumprir uma promessa que tinham feito lá atrás para Moisés e Josué. Pensa um pouco no tamanho do sacrifício. Foram quase 7 anos. Esses homens deixaram suas famílias, suas terras, que ficavam do outro lado do Rio Jordão, para lutar junto com seus irmãos na conquista de Canaã. Uma demonstração de lealdade e de unidade nacional, assim, realmente notável. E aí, finalmente, o momento tão esperado chega. A guerra acabou. Com a bênção e o reconhecimento de Josué, eles são liberados para voltar para casa. Era para ser o começo de uma nova era, sabe? De paz, de prosperidade. Mas algo totalmente inesperado acontece no meio do caminho. É aqui que a tensão começa a aparecer. Um único ato, sem nenhuma explicação, ameaça jogar por terra todos aqueles anos de unidade e de sacrifício. Bem ali na fronteira, um pouquinho antes de cruzar o Jordão de volta para o seu território, eles constroem um altar. E olha, não era um altar qualquer, não. A descrição diz que era grande e imponente. O texto bíblico não explica o motivo, o que cria um vácuo, uma ambiguidade que vira um prato cheio para suspeita. E essa é a pergunta que começa a ecoar entre as outras tribos, as que ficaram do lado oeste. O que significa esse altar afinal? É um monumento para lembrar a união deles ou seria um altar rival, um primeiro passo em direção à idolatria, à separação de Deus? Para a gente entender a reação assim explosiva das tribos do oeste, a gente precisa dar uma olhada no passado deles. A memória de pecados antigos e das consequências terríveis que eles trouxeram ainda estava muito, muito viva. A reação é imediata e é extrema. Assim que eles ouvem o boato sobre o altar, toda a congregação de Israel se junta em Siló, prontinha para ir para a guerra contra os próprios irmãos. Pensa nisso, a confiança que foi construída em 7 anos de batalha se desfaz em um instante. O mais interessante aqui é como os traumas do passado moldaram a percepção deles. Olha só essa linha do tempo. Eles lembravam do pecado de Acã, quando a falha de uma pessoa só trouxe a derrota para o exército inteiro, e lembravam da idolatria em Baal-Peor, que causou uma praga terrível. Então, para eles, esse novo altar não era um caso isolado, era só mais um passo num padrão muito perigoso. O medo deles não era só que as tribos do leste pecassem, era que o pecado delas trouxesse a ira de Deus sobre toda a nação. Felizmente, antes de partir para o ataque, eles resolvem conversar. Mandam uma delegação de alto nível, liderada por Finéias, o sacerdote. E essa é uma escolha bem significativa porque Finéias era conhecido justamente pela sua atitude firme que acabou com a praga de Baal-Peor. Ele não era do tipo que tolerava esse tipo de coisa. E as acusações são pesadíssimas. Eles usam as palavras mais fortes que existem: transgressão, traição e rebelião. Para eles, construir um altar sem autorização era um ato de desafio direto contra o próprio Deus. E agora, a gente chega no clímax da história. Diante de uma acusação que podia levar a uma guerra civil, a resposta das tribos do leste ia definir o futuro da nação inteira. A defesa deles começa com um juramento solene e muito poderoso. Eles invocam Deus usando 3 dos seus nomes mais importantes. É o jeito mais enfático possível de dizer: Deus em toda a sua glória sabe da verdade e a gente quer que vocês saibam também. E aqui vem a grande revelação. A motivação deles não era rebeldia, mas medo. Puro medo. Eles tinham medo de que, por morarem do outro lado do Jordão, um dia seus filhos e netos fossem tratados como estrangeiros, excluídos da comunidade de Israel e da adoração a Deus. Então o ponto central é este. Olha que virada! O que foi visto como um ato de separação
Era, na verdade, um ato desesperado para garantir a unidade. Aquele altar não era para fazer sacrifícios rivais, era para ser uma testemunha, um memorial para as futuras gerações de que nós também pertencemos ao Senhor. A crise foi evitada, ufa. E dessa história toda saem princípios que valem ouro sobre como a gente pode lidar com conflitos nas nossas próprias vidas. A delegação ouve, entende e aceita a explicação. O alívio deve ter sido imenso. O que começou com preparativos para a guerra termina com alegria e louvor a Deus, porque a unidade da nação foi salva. Então, como que a gente aplica isso? A história nos dá praticamente um roteiro. Primeiro, comunipe-se. Mesmo bravos, eles foram conversar, não ficaram guardando a raiva. Segundo, não tire conclusões precipitadas baseadas em boatos. Eles estavam completamente errados sobre a motivação. Terceiro, converse antes de agir. A guerra estava pronta para começar, mas a conversa veio primeiro. Quarto, a resposta foi branda. Essa foi a chave de tudo. E quinto, talvez o mais importante, eles procuraram entender o outro lado antes de exigir serem entendidos. E esse pensamento aqui ilustra um ponto crucial. As tribos que foram acusadas podiam ter reagido com raiva, com orgulho ferido, mas escolheram a paciência e a calma, porque no fim das contas, quem está com a verdade não precisa gritar. A calma se torna sua maior defesa. E isso nos deixa com uma reflexão final. Imagina só, nossas famílias, nossos locais de trabalho, nossas comunidades, se a gente resolvesse os mal-entendidos, não com suspeita e acusação, mas com a intenção de ouvir, a coragem de explicar e um desejo sincero de manter a unidade. A resposta branda, ela ainda tem o poder de desviar a